Marcos Sfera-Sunier e presidente dessa sessão pública e solene, demais autoridades anteriormente nominadas, senhores pais e familiares, caros amigos, mestres, senhoras e senhores. Toda criança um dia parou para pensar e fez uma daquelas famosas perguntas: por que o céu é azul? Por que o mar é salgado? Ou até coisas mais absurdas do tipo: como seria o mundo se eu cavalgasse um raio de luz? Questionamentos que às vezes não são tão fáceis de explicar para uma criança, mas se você conseguir, a resposta vai trazer ainda mais perguntas, mais porquês. Foi por não nos contentarmos por meias respostas e por termos sempre mais e mais perguntas que nós, formandos, nos interessamos por ciência. Aquela curiosidade infantil e fascínio pela natureza evoluíram para algo mais sério. Precisávamos de provas, demonstrações e experimentos para reafirmar que tal teoria poderia ser verdade. Entender e estudar a natureza, especialmente a física, exige que sejamos observadores, tenhamos um espírito crítico, que saibamos elaborar modelos, testá-los e aperfeiçoá-los. Para isso, a matemática deve se tornar a nossa segunda língua e a computação a terceira. É claro que o curso nos cobrou tudo isso e muito mais. Aquele aluno exemplar que só tirava nota acima de 8 no ensino médio, ganhou um 0, alguma coisa na primeira prova de cálculo. E 1 e pouco na primeira prova de física. Hoje, se conferirmos aquelas provas de novo, vamos ver que o professor ainda foi muito generoso. Posso dizer que reprovar uma matéria por uma ou por 2 vezes e ainda ficar deslumbrado por descobrir mais coisas não é façanha para qualquer um. No silêncio de uma sala, fazendo uma prova, uma vozinha dizia: quem mandou fazer física? Ou desistir de tudo e vender minha arte na praia. Nosso curso é um dos que mais tem desistências. O que menor tem é relação candidato vago. O que mais tem percentual de evasão. Todos os anos, entre 70 alunos no bacharelado e 90 na licenciatura. É claro que alguns formandos não estão participando dessa cerimônia, mas vocês podem ver que não sobraram muitos, né? É claro que nós não teríamos conseguido sem a ajuda dos nossos mestres, né, aqui representados pelos professores, né, presentes. Eu acredito que tem alguns professores também na plateia. Né, e eu acredito também que, de tantas aulas que a gente teve, uma imagem fica muito forte na minha cabeça, e acho que dos colegas também, é do professor Dr. Cláudio Henrique Lipinski, né? Ele faleceu em 2014. A gente considerou ele como o nome da nossa turma. Então, a cena que vai me lembrar sempre dele é que quando ele ensinava pra gente o arrasto, ele colocava uma folha na sua barriga e saía correndo pela sala. Ele fazia graça, assim, era muito engraçado, assim. E outra coisa que a gente nunca vai esquecer é que não se deve responder e-mail com cópia para todos no departamento. Eu acredito que não teve ninguém que nunca levou uma bronca do professor Carlos de Carvalho porque fez alguma besteira no lugar. Então, essa, né, de mandar cópia para todos, é uma delas. Professor Kleber, muito obrigado por ter escrito a coleção de eletromagnetismo. Aquela pequena bíblia, né, que não cabia nem na mochila. Os 3 volumes, então, nem se fala, né? Peço perdão aos senhores Heitz, Mitford e Christie, mas essa coleção é bem melhor. O cachê a gente acerta depois, tá? Descrever os mais básicos fenômenos naturais não é sempre tão trivial, mas é uma das coisas mais satisfatórias na ciência. A outra é compartilhar esse conhecimento através do ensino e ver que outras pessoas também se encantam com isso. É claro que sempre vai ter um leve pânico no começo, mas depois o aluno entende e ele vai adorar discutir isso com você. Lecionar hoje em dia tem se tornado cada vez mais um desafio.
A quantidade de informação que um jovem recebe é enorme, e os professores precisam auxiliá-los a processar tudo isso de uma forma proveitosa. Evoca-se de forma gritante o significado da palavra pedagogo, aquele que conduz a criança. Por outro lado, vemos em várias esferas do poder o desprezo com que se trata a educação. Em uma época que há necessidade por grandes mudanças, não há investimento nem no básico. As áreas de atuação da física também não se resumem mais àquelas padrões de ensino de pesquisa. Os senhores não estranhem se ver um físico trabalhando em um hospital ou até mesmo em um banco. Pois é. A geologia, a medicina, biologia, meio ambiente, economia, administração são algumas das áreas que estão obtendo sucesso associando-se à física. E o grau que obtemos hoje não nos coloca em um patamar superior, mas sim uma posição de serviço para com a sociedade. E onde for necessário, temos o dever de atuar. Comentei sobre as perguntas que fazemos quando somos crianças. Nessa última semana, tivemos mais uma delas respondidas. Foi anunciado num experimento nos Estados Unidos, foram detectadas as famosas ondas gravitacionais. Mais do que isso represente um fim, a finalização de uma etapa da ciência, ela representa uma abertura para mais perguntas. Como melhorar essas medidas? Será que é assim mesmo que funciona? Como poderíamos usar as ondas gravitacionais? E esse é o tipo de coisa que dá a toda a comunidade científica a motivação e o brilho nos olhos para continuar. Da mesma forma, nós, formandos, hoje finalizamos uma etapa de nossas vidas. Mais do que o fim, é um começo, com novas oportunidades, novos desafios e novas perguntas. E como diria o professor Renato, ao final do dia, nós estaremos mais uma vez nos perguntando: por que o céu é azul? Continuemos curiosos, com sede de aprender e com sede de ensinar. Que, com a graça de Deus, possamos cumprir nossa missão. Muito obrigado.